Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que me escuta em mais um vídeo do nosso canal, um vídeo de oração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, quinta-feira, nós oramos pelos nossos filhos. Quero que você já de antemão pegue a sua Bíblia e já vá abrindo em Provérbios capítulo 3, versículo 12. Mas você que está aí, chegando pela primeira vez, eu quero te pedir que antes de tudo, se você puder, já se inscreva no nosso canal. Se você tem uma demanda diferente dessa que não é de filhos, temos aí no nosso canal todos os dias de oração, onde nós oramos por áreas específicas da nossa vida. E temos na terça-feira, a terça-feira do milagre urgente, onde nós oramos por causas diversas. E você fique à vontade para voltar os vídeos, orar conosco, mesmo que já esteja lá gravado. Eu tenho certeza, se você clicar em um desses vídeos, Deus vai falar com você, porque Ele já sabia que você iria estar ouvindo um desses vídeos e orando, e Ele deixou uma palavra para você lá. Em nome de Jesus, seja abençoado e abençoada. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Nosso tema, Filhos. E hoje Deus vai falar conosco mais uma vez. Creio que o Espírito Santo tem um ensinamento para nós. Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz assim, somente o versículo 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Meus queridos, nós vimos aqui que está falando sobre disciplina, ou disciplinar, ou repreender, como diz a palavra, que é a mesma coisa de disciplinar, que é a mesma forma de corrigir. Talvez você tenha uma versão diferente aí, mas é direcionar a criança para um caminho certo, quando ela está no caminho errado, quando ela está fazendo aquilo que não é certo, seja a criança, seja o pré-adolescente, seja o adolescente, ou se você também tem filho já adulto, se você viu que ele errou, você como pai, como mãe, pela experiência que tem, por tudo que você já obteve de experiência de vida e você a criou desde pequeno. Você tem a autoridade de Deus para corrigir, para direcionar o seu filho ou a sua filha no caminho certo. Você ainda continua sendo autoridade sobre a vida dela. Foi constituída por Deus. Se nós olharmos, meus queridos, o livro de Provérbios, capítulo 3, ele vai trazer muito ensino para nós em cada versículo. Cada versículo aqui dá para a gente ficar aqui dias falando sobre cada versículo, de tanta sabedoria que Deus concedeu a Salomão para escrever esse livro de Provérbios. Ele começa falando sobre a promessa de se obter os ensinos, a sabedoria, como que isso acrescenta na nossa vida quando nós escutamos os conselhos daquele que tem sabedoria, principalmente dos pais, quando nós fazemos com que isso seja algo praticável na nossa vida. E ele fala também, quando nós não ouvimos os conselhos e não somos disciplinados e não aprendemos também com a disciplina, que isso nos causa desgraça, desonra, nos causa prejuízos. E eu estou dizendo isso, meus queridos, porque às vezes nós ficamos meio receosos de corrigir os nossos filhos, com medo das vezes dele achar no mundo um acolhimento. Nós ficamos às vezes meio receosos de disciplinar os nossos filhos e ser rígidos, com medo do que o mundo vai oferecer para ele de liberdade.
Com medo, às vezes, quando nós erramos e temos, às vezes, receio de corrigir nossos filhos, porque às vezes a gente perde um pouquinho a mão e é severo demais, e a gente às vezes fica meio receoso de fazer isso. Ou quando a criança ou adolescente, enfim, quando nós o repreendemos, não conversa conosco, fica um pouco afastado, e a gente às vezes se sente culpado. Meu querido, eu venho tranquilizar o seu coração. Sabe por quê? Porque o versículo 12 diz exatamente assim, ó, porque o Senhor repreende a quem ama. Deus te ama. Você tem certeza que Deus te ama? Eu tenho certeza que Deus te ama e ama a mim de forma maravilhosa, ao ponto de Ele entregar o seu filho. E se Deus nos ama e mesmo assim Ele nos repreende, nos disciplina, às vezes as consequências dos nossos pecados, Ele permite que venha sobre nós, as consequências às vezes daquilo que nós fazemos que desagradou Ele, e isso é pecar, meu querido. Quando você vai contra a vontade de Deus, quando você peca, quando você faz algo que desagrada a Deus, você está pecando. Ponto, tá? Então, já na parte B, ele vai dizer, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Eu tenho certeza absoluta que você, quando está corrigindo o seu filho, a sua filha, você não quer o mal dele. Você o ama e quer o bem. E nós, Deus não, mas nós temos sim, por sermos seres totalmente mortais, né? Nosso corpo mortal aqui, de ser humano, de carnal que somos, podemos às vezes errar na correção com os filhos. Nós não estamos livres disso. Não, às vezes a gente pode errar assim na correção, às vezes a gente pode ser até injusto com ele, mas queremos o mal ou o bem? Diz a palavra que o pai, quando corrige o filho, lhe quer bem. Isso, às vezes, traz, às vezes, a disciplina que nós vamos aplicar um erro nosso. Mas queríamos o mal ou queríamos o bem? Quando nós erramos, nós temos que ser humildes, chegar perto deles e pedir perdão. Desculpa, eu errei a mão com você na hora da disciplina. Desculpa, eu fui injusto com você. Desculpa, eu te julguei sem conhecer a situação. Me desculpa, eu falei algo com você que não deveria ser falado. Mas isso, meu querido, não é que você falhou ao ponto de que agora você fica receoso de corrigir. Agora você vai mudar e vai deixar ele um pouco mais livre, com medo de acontecer algo dessa natureza novamente, com medo do que o mundo vai oferecer para ele. Nossa, eu falhei, e agora Satanás vai lá, vai mostrar minha falha, vai dizer para ele, vai apresentar para ele outras situações onde ele vai se sentir mais livre e vai sair de casa, ou vai me odiar, ou vai abandonar os caminhos do Senhor, ou vai ver em mim algo que eu não estou sendo um exemplo para ele, e ele não vai querer a palavra do Senhor, não vai querer seguir o Senhor, porque eu falho com ele, e se eu falo de Jesus e não dou exemplo, meu querido, seta de Satanás na sua mente, minha querida, seta de Satanás na sua mente. Você tem que mostrar para o seu filho que você é humilde para reconhecer quando erra, e mostrar para ele que perfeito é só Jesus, mostrar para ele que por mais que você o ama, você às vezes pode falhar com ele, mas você está sempre disposto a ajudá-lo, corrigindo, indicando para ele o caminho, pela sua experiência e pela autoridade que você tem sobre a vida dele. E que ele tem que sim olhar para Jesus, que a palavra, ela nunca falha. Que a palavra, ela jamais vai falhar. Que a correção bíblica, ela é correta, ela não é injusta e ela não é fora da medida, ela é na medida. Você tem que mostrar para ele para ela, que você errou, mas você quer o bem dela. Então não se sinta receoso porque você corrigiu e errou a mão. Não deixe de corrigir com medo de que o mundo vai oferecer para ela. Você precisa, porque o Senhor nos corrige como um pai ao filho que quer bem. Então, ou seja, o pai, a mãe precisa corrigir, precisa disciplinar, precisa repreender. Mas lembre-se, peça sabedoria ao Espírito Santo, leia a palavra,
corrija na palavra, siga o exemplo do que está na palavra. E sim, às vezes você pode falhar, momento de nervosismo, nós somos sujeitos a isso, mas você quer o bem e ore sempre, pedindo ao Senhor que mesmo em meio às suas falhas, ao corrigir o seu filho e a sua filha, esteja o Espírito Santo atuando nesses momentos, porque, meu querido, nós jamais podemos dizer, podemos afirmar que os nossos filhos, através do longo do tempo, só por nós mesmos, ficarão na presença do Senhor. E dizer assim, eu sou um ótimo e excelente pai ou excelente mãe. Pelos meus exemplos e pelo que eu faço, os meus filhos jamais tomarão caminhos errados. Aí sim, você corre o grande risco, porque você está confiando nos seus méritos. Mas quando você confia no Senhor, e diz a palavra no Provérbios assim, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não confie na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria, na sua própria retidão, no seu próprio conhecimento de vida. Não, confie no Senhor de todo o seu coração, porque Ele fará pelo seu filho aquilo que nós não podemos fazer, nem eu e nem você. Deus fará para os nossos filhos aquilo que não podemos fazer. É Deus que vai segurá-los na presença dEle. É Deus com o teu Espírito Santo que vai guiá-los, que vai conduzi-los. Sim, obviamente, através também dos seus exemplos. Mas entenda, quando você falhar, existe aquele que jamais falhou, que é Jesus. E quando você leva o seu filho ao conhecimento bíblico, ele vai entender que a Bíblia para ele é aquela que vai disciplinar a palavra, é aquilo que vai direcionar ele acima de qualquer ensino ou repreensão sua. A Bíblia é que ele vai temer e por ela ele vai andar. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar nas suas mãos, Pai querido e amado, esse pai, essa mãe que ora comigo, Pai, com o coração apertado às vezes, Senhor, porque teme pelo filho, pela filha, seja qual for a faixa etária, Pai, mas nas suas mãos eu entrego esse coração. Senhor, que esse coração seja cada vez mais preenchido pela presença do Senhor, que esse coração seja cada vez mais preenchido pela palavra do Senhor, que nós, Senhor, possamos, Senhor querido, guiar os nossos filhos. Senhor, quando nós falharmos, Pai, Senhor, age, Senhor, na vida dos nossos filhos, para que nossas falhas não sejam para eles pedras de tropeço, para que os nossos, às vezes, maus exemplos não sejam para eles pedras de tropeço, porque nós temos a intenção do nosso coração, Pai, do bem deles. Nós temos um amor por eles, Pai, para guiá-los no caminho do Senhor, para não querer o mal deles. O nosso amor, Pai querido, é capaz, Senhor, de se colocar à frente de qualquer coisa para protegê-los. Mas nosso amor nunca será maior do que o seu amor pela vida deles, Pai. E eles não são nossos, eles são teus, Pai. O Senhor nos deu, mas eles são teus. Então guia-os no caminho da verdade. Ensina-os a temer, Senhor, a sua palavra, a ser guiados por ela. Leva os pensamentos deles cativos debaixo da soberania e do senhorio de Cristo, da sua palavra e do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nos perdoa pelos nossos erros que às vezes cometemos ao disciplinar, ao repreender, ao corrigir os nossos filhos. E nos ensina, Pai, a ser mais assertivos, conduzindo-os em sabedoria, em graça. Que os nossos conselhos sejam no coração deles, Pai, como uma tábua escrita em seus corações. Em nome de Jesus, que eles cheguem à compreensão, Senhor, desses ensinamentos, Pai. Que seja, meu Pai querido, no coração deles, Pai querido, gravar as colheitas de fogo, Pai amado. Que em seus pescoços estejam, meu Pai querido, aquilo que é a sua palavra, a sabedoria da sua palavra, adornando-os em sabedoria, em graça.
Que o Senhor não os desampare, Pai. Em todos os momentos, seja benigno com eles, dê uma vida a eles de paz, Pai. Em nome de Jesus, sejam homens e mulheres do Senhor, confiando no Senhor, sábios, Pai, na palavra, sábios ao conduzir as suas vidas, nas suas escolhas e decisões. Que sejam homens e mulheres de Deus, que procuram a sabedoria como procuram prata e ouro, que procurem a sua palavra, que o Senhor endireite as suas veredas, Pai, os seus caminhos, Senhor amado, em nome de Jesus, que eles sejam seguros por onde eles andarem, Pai. Vai retirando da vida dele todas as pedras de tropeço, Pai. Que ao deitar, eles estejam seguros no Senhor, que seu sono seja um sono suave, Pai, que eles estejam, meu Pai, que longe daqueles que tramam o mal deles, Pai, que eles estejam longe dos homens e mulheres ímpias, violentos, devassos, Pai, para que eles sejam, sim, Pai, aqueles que vão ser ali o diferencial nessa terra, Pai. Quando estiver no meio dos escarnecedores, que eles possam ser boca do Senhor, sim, Pai, e possam ser para essas pessoas bênção em suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que eles estejam, meu Pai, seguros, guardados por Ti, Pai. Em nome de Jesus, estando eles em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Abençoe esse pai e essa mãe. Em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, já sabe, curte, compartilha se você achar que eu mereço, se inscreva no meu canal e amanhã nós estamos de volta com a graça do Senhor em nome de Jesus.